Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo, sou professor de História. Nós vamos dar continuidade à aula número 6, que vamos tratar sobre a história do Brasil. Recadinho importante, lembre-se do caderno, o lápis, a caneta e a borracha, para vocês anotarem aquilo que vocês acharem mais importante. Vamos lá então? O nosso conteúdo refere-se à questão da terra no Brasil, a questão da Lei de Terras, elaborada no ano de 1850, no governo de Dom Pedro II, no segundo reinado. Mas para a gente poder entender o que foi a Lei de Terras, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho mais no passado, e entendermos a nossa colonização. A partir de 1530, surgem as primeiras posses de terra no Brasil, que são as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram grandes extensões de terra doadas pela coroa portuguesa aos primeiros habitantes aqui do Brasil, habitantes do exterior, os portugueses, os primeiros colonos. Depois das capitanias hereditárias, vieram as Seis Marias. Nos séculos XVI e XVII, a gente tem as Seis Marias, que eram divisões menores, eram lotes de terra menores. Essas terras, pessoal, eram doadas para pessoas da nobreza portuguesa que tinham a coragem e a vontade de vir para cá. Lembrando que a questão da terra no Brasil sempre foi uma questão problemática, foi uma questão que gera muitos problemas, porque a distribuição da terra no Brasil não é uma distribuição de forma igualitária. Nós temos um grupo minoritário que tem acesso a essas terras. E esse processo de distribuição desigual, a posse de forma desigual, ela começou já no período colonial. E no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, o próprio imperador, ele tentou igualizar o uso da terra. Quando a gente tenta democratizar o uso da terra e a posse dela, nós chamamos esse processo de, vocês sabem, reforma agrária. Mas, professor, o que seria a reforma agrária? A reforma agrária seria a distribuição democrática do uso da terra. E desde o início da nossa colonização, nós não tivemos esse tipo de processo democrático, o uso da terra de forma igualitária. Em 1850, o Dom Pedro II, junto com o parlamento, assina uma lei. 1850 ainda é a primeira metade do século XIX. A gente tem que sempre se localizar no tempo e no espaço. Essa lei, chamada Lei de Terras, deveria promover o uso democrático e a posse da terra de forma democrática. Porém, o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, comandado por uma elite agrária, cafeicultora, promoveu o que, pessoal? O que o governo do segundo reinado de Dom Pedro II e os políticos daquela época promoveram? Que só poderiam usufruir a posse da terra através da compra. Professor, como assim através da compra? Você só poderia utilizar a terra se você comprasse ela. Ou seja, o acesso da terra se daria através da compra. Aqui no Brasil, nem todas as pessoas poderiam comprar um lote de terra ou uma gleba. Nós chamamos de gleba porque é um pedaço, um lote de terra, tá? As pessoas não tinham acesso para comprar a terra. Então, o uso da terra ficou restrito a determinadas classes sociais no Brasil. Um pequeno grupo agrário, a elite cafeeira, conseguiu ter acesso a essas terras que o governo de Dom Pedro II promoveu, através da Lei de Terras. Percebe-se o quê? Percebe-se que o uso da terra nunca foi democrático no Brasil. A posse da terra, ela pertence e ela é de uso exclusivo de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo são os grandes latifundiários do nosso país. Dando um exemplo da a diferença da posse e uso da terra, nós temos lá nos Estados Unidos, em 1862, meus queridos, o Homestead Act. O que foi o Homestead Act?
O governo americano montou um projeto doando terra para aquelas pessoas que queriam realmente utilizar a terra para trabalhar, plantar, sobreviver da agricultura. O Homestead Act foi, nesse caso, a reforma agrária lá dos Estados Unidos, coisa que aqui no nosso Brasil nunca aconteceu. O governo, em vez de promover o acesso democrático, não consegue, por pressões de um pequeno grupo aristocrático, cafeeiro, que através da compra consegue ter acesso a essas terras. As pessoas que eram minoritárias, a maioria das pessoas no Brasil não consegue ter acesso às terras. Vamos dar um exemplo. Naquela época, com a lei de 1850, a lei de terras, o governo brasileiro, o governo de Dom Pedro II, desapropriou indígenas, quilombolas. Aquelas terras eram pertencentes àqueles povos. Então, eles foram obrigados a saírem das suas terras para o governo, então, promover a lei de terras e vender essas terras para quem tivesse dinheiro para comprar. Indígenas, a população negra, quilombola e indígenas foram expulsos das suas terras. Aquelas tribos, aquelas nações indígenas que estavam mais distantes do poder central, do poder imperial, e aquelas tribos mais resistentes não sofreram com essa subjugação. O governo, como essas terras estavam muito longe, a lei de terras não alcançou essas tribos indígenas que tentaram como que nós podemos dizer, que foram resistentes, e aquelas tribos mais longínquas da região sul, principalmente sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região que era o centro político e econômico do nosso país. Agora nós temos uma imagem aqui na tela sobre a Lei de Terras. É a Lei número 601 do dia 18 de setembro de 1850. Lembrando, meus queridos, a Lei de Terras, ela não ofereceu o acesso democrático às pessoas ao uso e à posse da terra. Isso tem que ficar bem claro para vocês, ok? Novamente, mais uma imagem sobre a Lei de Terras. Toda a terra devoluta somente será adquirida através da compra. As terras devolutas eram aquelas terras sem uso e que o governo, que voltava para as mãos do Estado. Ela poderia de forma ilegal estar nas mãos de um particular, de uma pessoa, e o Estado tomava aquela terra, de forma legal ou ilegal. Essas terras devolutas passaram a ser vendidas pelo Estado. Os primeiros imigrantes e ex-escravos foram os nossos primeiros sem terra, porque os imigrantes vieram, não tinham terra, e os ex-escravos queriam ter uma terra para cultivar, não tinham acesso porque não tinham dinheiro para comprá-la, ok? Agora vamos falar de um outro assunto, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, meus queridos, foi um acontecimento que gerou várias consequências, tanto para o Brasil quanto para o próprio Paraguai. Lembrando que a partir de 1811, o Paraguai vai se tornando um país muito poderoso. O Paraguai passa a ter algumas indústrias, produtos manufaturados, indústria têxtil, extração de madeira, um comércio muito poderoso. Aí o Paraguai vai se tornando um grande país aqui no sul da América. Abaixo ali do Rio Grande do Sul está o Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela aconteceu de 1864 até 1870. Essa guerra durou 6 anos e ela foi desastrosa para o Paraguai. Na época, em 1862, assume no governo paraguaio o Solano Lopes. O Solano Lopes era um general militar e ele assume com mão de ferro, era um ditador paraguaio. A Guerra do Paraguai, ela foi provocada não somente pela expansão mercantil, industrial, econômica do Paraguai, ela foi provocada também pelo acesso à Bacia do Prata. Nas aulas de geografia, vocês lembram quais os rios que formavam a Bacia do Prata?
A famosa Bacia Platina, Rio Paraguai, Rio Uruguai e o Rio Paraná. Essa é a famosa Bacia Platina. Mas, professor, por que houve a Guerra do Paraguai? Por que a Bacia Platina estava envolvida na guerra? Porque o Paraguai, como é um país que não tem saída para o mar, o escoamento da produção do Paraguai seria pelos rios, os rios da Bacia Platina. O Rio Paraguai, principalmente, que é o rio que corta o país no Paraguai, certo? Vamos lá? Aqui no mapa nós temos um país despedaçado. Após a guerra, vocês podem perceber, meus queridos, que o Paraguai foi devastado na guerra. O Paraguai ele foi destroçado. O general Solano Lopes, ele vai provocar essa guerra. O Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, vão formar uma aliança, a chamada Tríplice Aliança. Essa aliança ocorre em 1865, 3 países contra 1. Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra o Paraguai. Lembrando que os historiadores sempre procuram novas fontes. E a gente passa a entender que teve um país muito interessado nessa guerra. Alguns historiadores dizem que sim, outros historiadores dizem que não, que foi a Inglaterra. A Inglaterra estava interessada no comércio na região platina. E nós sabemos que a Inglaterra, desde 1808, com a vinda da família real, a coroa inglesa tinha relações e interesses aqui na América do Sul. Aqui nós temos a imagem de Solano Lopes, vocês podem perceber, ele era um general, governou de forma autoritária. Solano Lopes foi o presidente do Paraguai até 1870, quando houve o término da Guerra do Paraguai. Nós temos os voluntários da pátria. O governo brasileiro de Dom Pedro II começou a chamar pessoas para fazer parte do corpo de voluntários. Esse corpo de voluntários eram as pessoas que iriam combater os paraguaios lá na região sul do Brasil. Esses voluntários ficaram conhecidos como voluntários da pátria. Quando o governo não conseguia mais arrumar pessoas para ser voluntários da pátria, de forma espontânea, democrática, você quer ir? Quero, você não quer ir? Tudo bem. Quando isso não estava mais em jogo, o governo brasileiro de Dom Pedro II começou a obrigar algumas pessoas a fazer parte dos voluntários da pátria. Escravos, ex-escravos, homens livres, pessoas da classe média, mas principalmente escravos, foram obrigados a lutar na guerra contra o Paraguai. Nós temos uma comunidade aqui próximo ao nosso município de Palmas, a comunidade Barra da Aroeira. A comunidade Barra da Aroeira, ela existiu porque o patriarca da comunidade, o senhor Félix, combateu na Guerra do Paraguai, veio vitorioso e recebeu um documento das mãos pessoalmente do imperador Dom Pedro II, tá? A comunidade Barra da Aroeira, os seus descendentes são do senhor Félix Rodrigues, combatente e ex-escravo da Guerra do Paraguai. Que interessante, hein? Aqui nós temos uma imagem dos voluntários da pátria. Vocês podem perceber que nós temos várias camadas sociais aqui, escravos também, quando eram obrigados a combater na guerra, ok? O Paraguai foi devastado pela guerra, 1/4 da população paraguaia sobreviveu, principalmente mulheres e crianças e idosos. Solano Lopes foi caçado e morto em 1870 e a Guerra do Paraguai trouxe consequências até hoje para o Paraguai. Depois da guerra, o Paraguai nunca mais conseguiu se reestruturar. Economicamente é um país pobre, tem uma população pobre, carente, provocada pela guerra. Uma curiosidade, já no final da guerra, o governo paraguaio de Solano Lopes não tinha mais soldados para poder combater as tropas brasileiras, porque a Tríplice Aliança foi dissolvida.
No final das contas, só ficou o Brasil combatendo o Paraguai. Solano Lopes então enviou crianças para o fronte de guerra. O soldado brasileiro, quando abatia um soldado paraguaio e chegava perto para ver, ele via que a roupa era maior e que aquela pessoa usava bigode e peruca. E quando eles chegavam perto para ver, eram crianças que foram enviadas para a guerra. Mais uma curiosidade da Guerra do Paraguai. Queria agradecer mais essa oportunidade. Espero que vocês se cuidem e estudem. Até a próxima aula.